Eu quero convidar a todos para nós lermos um texto que está em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ler na versão ARC. Você pode se colocar de pé. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, pois, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. O tema da nossa mensagem é: saia do luto e lute. Saia do luto e lute. Pode se assentar. Eu quero que você entenda o que de fato é luto. Luto é um sentimento de tristeza por causa da perda de alguém especial ou de algo especial. E o texto que nós estamos lendo, que nós lemos agora há pouco, relata que Israel estava saindo de um período de luto. E qual era o motivo desse luto? Qual era o motivo dessa tristeza? Desse sentimento de tristeza? Eu quero que você fique à vontade para chorar. Se vier à sua mente, ao longo dessa mensagem, alguém que morreu, não endureça a sua alma e chore. Fique à vontade e chore. Se vier em sua mente alguma coisa que de fato era importante para você e você perdeu, e ainda dói, chore. Nós não temos aqui crentes super-homens e super-mulheres aqui, não. Paulo vai dizer: não há um justo sequer, não há um homem justo sequer, não há um homem perfeito, não há um homem quem não cometa pecado. Fique tranquilo. Esse é um assunto nosso. Nós somos peritos em sofrer. Se tem um povo que sabe que é sofrer, uma raça que sabe que é sofrer, é nós mesmos. O cachorro, o cão, passa todo tipo de dor, de abandono, fome, mas ele não sabe que aquilo é sofrimento. Ele não tem ideia que aquilo é sofrimento. Mas nós sabemos aquilo que nos atinge. Um dos perigos para a saúde mental é a tentativa de mascarar uma dor. Todo psicólogo no mundo favorece e instrui, incentiva o seu paciente a reconhecer a sua dor, a reconhecer o seu sentimento, a reconhecer que está passando por alguma coisa, que está acontecendo algo. Que tem algo dentro de mim que está me entristecendo. Aceite isto. Aceite isto. Agora, uma coisa é muito importante, vale salientar. Não se culpe por isto. Não culpe o sentimento, o fato de você estar sentindo algum tipo de dor, seja por luto, seja por perda. Você não é necessário você se culpar por isso. Sabe como nós nos culpamos? Quando nós começamos a questionar os nossos sentimentos, dizendo: por que eu estou me sentindo assim? Eu não preciso sentir isso.
Por que isso não passa? Poderia ter passado. Por que isso ainda está em mim? O que eu fiz de errado? Por que não vai embora essa dor? Esses porquê é a autopunição. Ficar se culpando por um sentimento de dor. Não se culpe, apenas sinta. Apenas sinta. Pastor, não é todo dia, é de vez em quando. Eu sei, porque eu também sinto. Então Israel estava saindo de um período muito longo de luto. Vai para mim em Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Aqui narra o motivo do luto de Israel. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu ele o seu vigor. É muito natural que quando morre, tudo vai embora com a morte, mas com Moisés foi diferente. O texto narra dizendo que ele encontrava-se como vivo no caixão. Ele não perdeu o seu vigor, mesmo estando morto. E os seus olhos não se escureceram, continuaram claros, mesmo estando morto. Mas o luto, o sentimento de tristeza de Israel foi pela morte desse grande profeta, desse grande legislador que Israel teve, Moisés. Moisés foi um homem tão especial, Moisés foi um homem tão maravilhoso, Moisés foi um homem tão grandioso, que as Escrituras narram no capítulo 34 do mesmo livro, Deuteronômio 34, versículo 10 ao 12. Olha o que as Escrituras diz sobre Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os servos e a toda a sua serva, em toda a mão forte, em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de Israel. Ou seja, não houve um homem igual a Moisés na história de Israel. Ao mesmo tempo que Israel amava Moisés, o Egito o odiava. Mas é muito natural mesmo ser amado por Deus e odiado pelo mundo. Foi assim com Jesus. E o período de luto de Israel durou 30 dias. O mesmo capítulo 34, versículo 8, veja o que diz: e os filhos de Israel prantearam, choraram a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram, ou seja, 30 dias chorando pela morte de um pai, pela morte de um pastor, pela morte de um amigo, pela morte de um irmão. Era assim que Moisés era representado na vida desse povo. E o texto diz que se foi o tempo de choro, o tempo de pranto. Isso me faz lembrar palavras de Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, que diz: há tempo de chorar e tempo de sorrir. A gente precisa entender bem esse tempo, porque a nossa alma insiste em chorar em tempo que não é mais para chorar, é para rir. A nossa alma insiste em resgatar uma tristeza que já não nos pertence mais, que já não existe mais, porque se foi o tempo, e o que resta agora é as lembranças boas, o que resta agora é o que ficou de bom. Mas eu quero pontuar 3 coisas importantes, eu gostaria que você acompanhasse comigo isso. Que depois do luto vem as lutas. E a primeira delas é a luta contra a saudade.
as lutas contra a saudade, ela é constante. Ela é a maior luto, é a maior luta que tenho depois do luto. Lutar contra este sentimento, lutar contra a perda. E aí vem as lembranças, as boas lembranças que geram saudades. E por muitas vezes, essas lembranças que geram saudades, elas vêm tão intensa que a dor da perda segue a mesma intensidade. E ela lhe pega automaticamente, você não sabe escolher o momento. Ela lhe pega abrindo uma gaveta para escolher uma roupa. Ela lhe pega no abrir de uma porta, no entrar e sair de um carro. A lembrança vem e dói. Vem a saudade, né? De repente vem a saudade de quem eu era. O eu que se foi. Tão poderoso, tão grandioso, tão forte, tão resistente a tudo. De repente vem a saudade daquilo que eu tinha. Pois aquilo que eu tinha, de uma forma ou de outra, me completava. E hoje já não tenho mais. Ou, quem sabe, vem a saudade de onde eu estava. Pois onde eu estava era de fato o lugar onde eu me encontrava. E agora não estou mais. Você pode até tentar fugir desse sentimento. Criar algumas fugas. Quando alguém, quem sabe, começa a lhe encarar em relação ao seu passado, você foge. Você escapa. Porque você sabe que lá atrás há algumas perdas que deixaram marcas profundas e lembrar disso dói. E enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu, com a porta trancada em meu quarto, só eu e meu cachorro. Porque onde eu vou, ele está atrás de mim. Muito provavelmente, sem ele entender o que estava acontecendo comigo. Enquanto eu digitava isso tudo, eu chorava. E eu tentava entender por que é que eu estava chorando. Porque significativamente eu só tive uma pessoa na minha vida que eu perdi e doeu muito até o momento. E foi a minha avó, que faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. E foi para mim uma segunda mãe. Mas confesso a você que eu não me recordo bem, pois era muito menino. E não sei se eu experimentei a dor da perda. Então não havia razão de eu estar naquele momento chorando. Tentei forçar a minha mente a imaginar, a pensar sobre algo que eu poderia perder e já chorar antecipadamente. Não foi possível. O meu choro não era sobre algo que poderia vir a acontecer. E eu estava tentando entender por que é que eu estava chorando. Por que é que eu estava, de fato, triste? E o Senhor me lançou no meio desta igreja. O Senhor me lançou nos braços de quem, de fato, busca o alívio para a sua dor.
O Senhor me jogou no meio de pessoas que estão sofrendo internamente por algum motivo. E eu comecei a viver e experimentar um momento de empatia profunda. Mas não são aqueles que não estão sentados aqui agora. São exatamente aqueles que estão aqui dentro. E eu dizia, Senhor, nem todos perderam pessoas. Tem gente ali igual a eu, nem igual a mim, não experimentaram a dor da perda. Não tiveram esse sentimento ainda, por enquanto. Aí o Senhor me disse, há muitos ali que me perderam há bom tempo. Há muitos ali que não experimentaram um íntimo e verdadeiro relacionamento comigo há um bom tempo. E perderam por algum motivo. A minha glória se foi de alguns. E isso é motivo de luto. E o meu espírito chora com gemidos inexprimíveis por essas pessoas. E então eu entendi que eu estava chorando igual ao Espírito Santo quando chora por mim e por você, ao nos ver distante dos seus braços, da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Ao nos ver longe. E eu comecei a entender por que essa insistência da parte de Deus em permitir que você venha aqui ouvir a palavra do Senhor, e Ele fala com você e muitas vezes você não ouve, não escuta. Mas domingo que vem você volta novamente, Ele fala novamente. E eu comecei a entender, tentando entender, por que essa insistência? Libera logo esse sujeito. Libera logo essa mulher, esse rapaz, esse jovem, esse adulto. Ele dizia, enquanto eu estiver chorando por essa nação, as minhas misericórdias se renovam por elas todos os dias. E enquanto houver vida, há esperança. Então a vida, ela convoca eu e você para enfrentarmos tudo aquilo que nos joga para o luto. Tudo aquilo que nos joga para o sentimento de perda. E é muito interessante que há pessoas que nem perdeu, já está chorando por algo que ainda não aconteceu. Em contrapartida, há pessoas que perdeu, está chorando por algo, chorando querendo de volta. Então há dois tipos de gente, é interessante. O que perdeu e quer de volta, e o que não perdeu e já está chorando por algo que se foi. Não se foi. Entenda isso. Então a vida, ela convoca eu e você para lutarmos, e algumas reflexões é necessário ser feita. Primeiro, eu não posso deixar de me amar pela perda de quem eu amo. Segundo, eu continuarei amando aquele que se foi. Me amando. Porque uma parte dessa pessoa ainda está em mim. Terceiro, por causa desse amor que eu vou lutar. O amor à vida. O amor aos que vivem. A vida dentro de você. Aquela expressão, eu morri com o sujeito, eu fui enterrado com ele. Essa expressão, ela é enganosa. Essa expressão, ela é mentirosa. Você está vivo.
Quando eu perdi o meu casamento, eu morri ali. Quando eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, eu morri ali. Foram muitos anos dedicados à minha vida. Quando eu perdi o meu sonho, quando os meus sonhos se foram, os meus projetos fracassaram, eu morri ali. Quando o meu filho, a minha filha virou as costas e foi embora, eu morri, uma parte de mim morreu ali. Mentira, você está vivo. Você não morreu. Você está vivo. Você não morreu. E o que é que faz eu pensar assim? A saudade. A saudade faz eu pensar assim. A saudade faz eu achar que fui embora com quem se foi. Então lutar contra a saudade é um desafio enorme, diariamente. E tem pessoas que é saudosista mesmo. Ele vive na saudade. Ele vive no tempo das campinas verdejantes, dos pés de laranja carregado, do fogão a lenha na casinha de sapé, lá no monte, do tempo em que tirava leitinho da vaca, comia o pãozinho assado no forno e andava descalço com os pés no barro. E quando ele fala disso, ele fala com tanta saudade, que os olhos enchem de lágrimas, a feição muda, é estabelecida imediatamente uma fraqueza, e ele encurva, porque ele sente saudade. Ah, como era bom aquele tempo, tempo bom aqueles. É muito interessante que a maioria das pessoas que são saudosistas, muitas questões em suas vidas são estagnadas. Ele não rompe, ele não avança em algumas áreas. Se o saudosismo é na vida sentimental, amorosa, ele não avança em nenhum relacionamento. Ou se ele está em algum relacionamento, o seu cônjuge ou o seu parceiro é obrigado a ouvir coisas recorrentes do passado. E é horrível, né? Você ouvir coisas do passado. Ah, o tempo em que eu chegava em casa e tinha uns bolinhos prontos, um café pronto. Aquele tempo sim era bom. Ah, o tempo em que eu congregava naquela igreja, aquela igreja era boa. Porque naquela igreja havia isto, havia aquilo. Porque da onde eu vim, não era assim. Já viu isso? Porque os obreiros da onde eu vim não agiam dessa forma. Ah, da onde eu vim, lá sim funcionava. Certa feita alguém me disse isso. Eu disse, funcionava tão bem que você veio parar aqui. Funcionava tão bem, era tão bom que você veio parar aqui. Olha isso que coisa interessante. Não, é que lá tinha coisas, apesar de eu não concordar. Não, para. Não funcionava tão bem assim. Então o saudosismo nos joga para trás. É bom ter saudade, é bom, mas viver lá atrás, querido, não funciona mais, não dá. Não dá para ficar andando, olhando para trás. Nós temos que ir para frente, nós temos que avançar. Amém ou não? Depois do luto, vem as lutas, e a primeira delas é a luta contra a saudade, a segunda é a luta do caminhar. É necessário caminhar. É necessário prosseguir, é necessário seguir. Olha o que Deus diz a Josué, capítulo 1, verso 2. Vai lá, meu filho.
Moisés, meu servo é morto. É Deus falando com Josué. Levanta-te, pois, agora. Ande, caminhe, passe este Jordão. Você e a sua família, você e o seu povo. E vá para a terra. Ele está dizendo, Moisés morreu, nós já enterramos, agora você precisa seguir a sua vida. Você precisa ir agora. Mas não é só você, a sua família e esse povo aí. Caminhe, passe esse Jordão. E muitas vezes caminhar sem aquela pessoa, aquele alguém que outrora foi muito importante para nós, aquele alguém que nós amávamos, é difícil, né? Porque acaba se tornando uma caminhada muito diferente. As pegadas pelos caminhos não são mais as mesmas. O ritmo dessa caminhada agora também é outro. Agora será necessária uma readaptação, uma reorganização de como eu vou caminhar, porque até então meu pai sempre esteve ao meu lado, minha mãe sempre esteve comigo, meu esposo, minha esposa, meu amigo, minha amiga, meu líder. Sempre fui amparado por alguém, agora eu tenho que descobrir a forma de continuar caminhando. E há rios Jordões pela frente que precisamos passar. Há terras que precisamos conquistar. E eu me pergunto se eu vou dar conta sem ele ou sem ela, ou sem esse algo do meu lado. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir chegar no lugar onde Deus preparou para mim? Você vai ter que se rearranjar. Como é que eu posso dizer a palavra? Fazer um novo arranjo. Você vai ter que se adaptar a um novo formato de vida, porque de fato as pessoas vão passar. Eu e você vamos passar. Coisas vão se deteriorar. E a vida continua. A vida prossegue. E por inúmeras vezes, dá vontade de parar. Dá vontade de dizer, às vezes a gente até mesmo acaba dizendo, não quero continuar mais. Está difícil. Pastor, e quem nunca experimentou isso? Prepare-se para experimentar. Porque assim é a vida. E hoje, você bate no seu peito e goza de todas as alegrias que um homem pode ter. Mas amanhã eu estarei do seu lado, chorando junto com você, a perda de alguém que você ama. Quem sabe eu estarei lá, sendo choro, recebendo as suas lágrimas sobre mim mesmo. Eu serei de repente o motivo do seu choro. Ou de repente eu estarei chorando por você. Ou de repente estarei com você chorando. Como já estive aqui por algumas vezes, ao lado de algumas pessoas. Não foram poucas. E nesse momento, não tem formação acadêmica, título. Nesse momento não tem conta corrente. Nesse momento não tem emprego, CLT, contratos, intelectualidade, genialidade. Nesse momento não tem nada. Nesse momento o que tem é um homem ou uma mulher que chora aos prantos a dor de uma perda.
Nesse momento tem ali um homem fraco, caído, triste, abatido, confuso, perdido, desorientado, gritando por socorro, uma alma que geme, uma alma que lamenta, e ninguém, absolutamente ninguém é capaz de sentir o que esta pessoa está sentindo, porque é dela, é exclusivo dela, pertence a ela. E entre um choro e o outro há um respiro. E é nesse momento de respirar que de repente eu e você aparecemos com ideias mirabolantes dizendo: não, fica assim, vai passar. Não chores, vai dar tudo certo. E eu digo isso no contexto não só de um velório, no contexto geral da nossa vida. De um homem que dedicou a sua vida toda a uma empresa, e numa bela segunda-feira ele chega e recebe a carta de demissão. Esse homem já sem idade, ainda com muitos anos a ser arrecadado para se aposentar, se vê na fila do desemprego, e ele começa a chorar. E entre um respirar e outro, e chega eu e você e diz: fique tranquilo, Deus vai abrir uma outra porta. Você já percebeu que nós somos campeões também em dar jargões e palavras e soluções aos outros? No meio de crise, no meio de contenda, no meio de revolta, no meio de dor. Porque a gente acredita mesmo que aquilo que nós estamos falando poderá ou pode vir a acontecer. E a gente se coloca na condição de um profeta de um novo tempo, de um profeta que é capaz de dizer à tempestade que o outro está vivendo inteiramente: acalma, e essa tempestade do nada acalma. E não é assim, não é desta forma, não funciona assim. Enquanto você está dizendo para o sujeito: Deus vai abrir a porta, ele está pensando em como pagar a conta de luz, de água, o boleto que está vencendo o leite dos meninos. Enquanto você está dizendo: fique tranquilo, vai passar essa dor, eu estou aqui do seu lado, está todo mundo aqui, ele se foi, mas nós estamos aqui. Dentro dele está dizendo: pouco importa se você está aqui, não é sobre vocês, é sobre quem foi. Não é sobre o que vocês podem fazer por mim, é sobre o que ele ou ela fazia por mim, agora não vai fazer mais. Portanto, esse tempo vai chegar, essa crise vai acontecer. E no mundo gospel, no mundo de agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, no mundo do sabor de mel, no mundo onde as canções exaltam o eu, dificilmente você vai ouvir algo tão triste e confuso como isso que está sendo pregado hoje. Porque a exaltação do eu é tão forte que leva eu e você a entender que não tem morte, não tem perda, não tem prejuízo nessa vida. Por isso que nós vemos homens e mulheres que se dizem cristãos prostrados, mendigandos, prostrados na condição de mendigos diante das perdas. O sujeito perde um emprego, entra em desespero, chora, lamenta, se rasga, fica trancado dentro do quarto, não consegue mais sair. Passou o prazo de choro, já venceu, o luto já se foi, mas ele continua insistindo que aquilo era o melhor para ele. Por que tiraram dele? Ele vai buscar desculpa dizendo que passaram a perna nele, enganaram ele, fizeram ele de trouxa e vai julgar um monte de situações e criar coisas.
Uma mãe de filhos, um pai de filhos que perde uma pessoa que ama. 90 dias depois ainda está prostrado diante do caixão que já está enterrado. Cadê o fulano? Não sei. 2h da tarde, segunda-feira, cadê o fulano? Está lá no cemitério. Está chorando em cima do caixão. 4 meses depois, 6 meses depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue se recuperar, não consegue sair. As fases do luto já foi, já venceu, já se esgotou, mas ele se rendeu, ele se prostrou. Ela se inclinou ao ponto de esquecer que tem vida dentro dela. Tem vida. E se lançou completamente junto com aquilo que se foi. Por quê, pastor? Por que que existe gente assim? Porque nós vivemos em um mundo aonde se prega que eu e você vamos viver para todo sempre. Um mundo que ensina que você é campeão, você é vencedor. Um mundo que ensina você a vencer, mas não ensina você a como lidar com as perdas e derrotas. E eis aí o segredo da vida. Eis aí o segredo da vida. Nós não somos preparados e treinados para perder ninguém, irmão. Nós não somos preparados para perder. Nós não somos preparados para tirar de nós alguma coisa. Desde criança somos treinados a aceitar, a ter, a pegar, a comer, a possuir, mas a abrir mão, deixar ir. Não somos treinados para isso. Há mães que morrem todo dia um pouquinho, porque não suportou a ida do filho ou da filha. Embora. É muito provável que você conhece gente assim. Há mães que morrem um pouquinho todo dia ao ver os seus filhos sofrerem, porque ela não se preparou, ela não preparou a sua vida, a sua alma, o seu instinto, na ideia de que se eu sofro, um dia meus filhos também vão sofrer. Ela sempre criou um universo para o filho que o filho não vai sofrer. Aí vem aquela frase, é o seguinte: tudo que eu passei de ruim na minha vida, os meus filhos não vão passar. Escuta, se você disse isso para o seu filho, reavalie esse discurso. Reavalie. De fato, eles não irão passar o que você passou. Mas saiba de uma coisa, eles irão sofrer tanto quanto, ou um pouco mais. E o filho cresce no ambiente acreditando mesmo que ele não vai sofrer. Os pais de hoje impedem dos seus filhos se frustrarem. Os pais de hoje impedem dos seus filhos se frustrarem. Ver um filho chorar para alguns pais é martírio. Eu não suporto ver meu filho chorando. Eu fico revoltado, eu saio, eu atravesso essa cidade para ir lá fazer ele parar de chorar, porque eu não suporto ver meu filho chorando. O que mais ele precisa nesse momento é chorar. E você precisa permitir que ele chore. As crianças de hoje trupicam, caem, ralam o joelhinho e começam a chorar. Você sabe qual é a tendência natural de um pai? Fazer a criança parar de chorar. E ela subjuga dizendo: está doendo em mim isso que está acontecendo no meu filho. Ou seja, a criança não tem tempo de experimentar a dor raladinha no joelho.
Ela não sabe o que é uma dorzinha no joelho, porque na hora que foi doer, papai já veio com o esmalte, já colocou um anestésico e acalmou. Vai chegar um dia que o teu filho vai trupicar sozinho, vai cair com os 2 joelhos ao chão e você não estará lá, e nesse momento ele vai descobrir o que é dor, e aí ele vai precisar da mamãe e do papai, e você não estava lá. Portanto, treine o teu filho hoje, esteja do lado dele, ele experimentará a dor do seu lado, você e ele, porque aí é mais fácil. Ele vai sendo treinado pela mamãe e pelo papai, ele vai sendo experimentado pela mamãe e pelo papai, para que ele não se curve diante do luto para o resto da sua vida. O Espírito Santo fala no meu coração o seguinte: nem tudo que Deus fala para mim eu falo. Deus me usa para situações que é fora do comum. A questão é que eu não fico usando isto aqui, porque se eu começar a usar, vai encher de gente essa igreja. E quando Deus revela algo para mim sobre alguém, acaba o culto, eu vou nesse alguém. Acho que ninguém nunca percebeu isso. Acho que raras pessoas percebem isso. Mas o Espírito de Deus está falando para mim agora o seguinte: olha só, como é a mente de algumas pessoas. Eu tenho a minha forma de educar. E isto que você está pregando e ensinando não se enquadra na minha forma. Eu faço um convite para você. Toma o seu cajado e pastoreia a sua casa. Pois se essa é a forma que você tem de pastorear, pastoreie. Daqui 20 anos a gente se encontra. Essa é a forma que você está conduzindo os seus filhos, a sua esposa, o teu marido. Daqui 10, 15 anos nós vamos saber como é que é. Pastoreie, toma o seu cajado, você não precisa estar aqui. Você não precisa estar aqui. Você que está me assistindo, você não precisa estar assistindo agora. Porque quando você discorda da palavra de Deus, você discorda do próprio Deus. Eu estou pouco me lixando se eu vou acreditar naquilo que eu estou falando. Eu estou nem aí para mim. Eu não importo comigo, eu importo com a palavra. Eu me preocupo em acreditar o que a palavra diz. Eu me preocupo em aceitar o que ela diz. Eu não concordo. Você não concorda, você não é obrigado a concordar. Entenda, tem um cajado na tua mão, pastoreie-se, autopastoreie. Segue o fluxo da sua família. Segue do jeito que você acha que deve seguir. Mas você não precisa de igreja. Você não precisa de pastor. Você não precisa estar ligado no corpo. Porque estar ligado no corpo é ser nutrido pelo cabeça do corpo. E o nome desse cabeça é Jesus Cristo. Pastor, eu não vou permitir que os meus filhos se frustrem. Daqui 20 anos nós vamos ver como é que vai ser. Pastor, eu não vou permitir que meus filhos chorem. Daqui uns anos nós vamos ver como é que vai ser. Deus aparece para Josué e diz: para de chorar, porque eu já te dei o tempo necessário para isto. Pare de agir assim, levanta, porque agora você precisa caminhar. E nós temos que entender isso. Não vai fazer nada não, mãe? Deixa. 15 minutos depois, pare. Chegou o tempo de parar, já deu. Mas deu. Eu quero que você cresça, que você não vive enterrado nas suas perdas, nas suas dores. Não viva enterrado nas suas perdas, nas suas dores.
Caminhar é difícil, porque requer essa autoanálise de tudo que nos cerca. É difícil. Quem você era morreu. Escuta aqui. Quando Jesus entrou na sua vida, o eu antigo morreu. Nova criatura você se tornou. As coisas velhas ficaram para trás. E por que é que ainda dá errado algumas coisas? Porque você está com um aparelhinho de ressuscitar mortos no seu bolso. Vira e mexe, você ressuscita o velho homem. Não dá mais para viver assim. Enterra, esquece e segue adiante. Segue em frente. Eu ainda insisto ser a pessoa que fui. Em que sentido? Você sempre vai ser aquilo que você é. Mas em que sentido? A natureza, aquilo que regia você, se foi. Morreu. Então é preciso romper com o eu anterior, antigo, e ir. Vou dar alguns exemplos clássicos. Só os casados, levanta a mão. Todos casados. A vida de solteiro se foi há muito tempo. No meu caso, há 17 anos atrás. Tentar trazer a vida de solteiro é resgatar o velho homem que morreu, a velha mulher que morreu. Quem já teve prejuízo na vida aqui, financeiro, emocional, relacional, levanta a mão. Prejuízo, levanta a mão. Você tem direto prejuízo lá na sua loja. Quem está nesses negócios não adianta. Pastor, nem vou levantar. Prejuízo financeiro é o que a gente mais tem. Vende, não recebe. Não é? Compra, às vezes, agora tem que devolver, não dou conta. Cálculos errados. Quem mais? Quem mais teve prejuízo ao longo da vida aí? Todos nós. Todos nós. Prejuízo, você vai na loja, compra um trem para o seu filho, chega em casa, não é aquilo, você vai devolver, não pode devolver, você vai, cara, mas não tem devolução, aí você fala, prejuízo. Quantas coisas nós fizemos e levamos prejuízo? Só que escute, os prejuízos da vida não foram capazes de nos reter ao ponto de impedir que nós continuássemos a caminhar. Você, de uma forma ou de outra, passou por cima desse prejuízo e continuou seguindo, continuou caminhando. Amém ou não? Então, caminhar requer eu me desprender com o velho, com o antigo, com aquilo que morreu. Eu tenho pessoas aqui na igreja, não vou dizer nome, que teve um passado difícil, com vícios, não uma só não, várias. Escute, passou. Passou, foi embora, morreu, acabou. Teve gente que teve alguns relacionamentos que fracassaram no passado, passou, foi embora, acabou. Quão difícil é entender isso? Foi. Teve situações de crise com a família, pesadíssima. Passou. O seu passado não pertence mais a você, passou. Ficou nas memórias, foi embora.
Então eu preciso o quê? Continuar a caminhar. Continuar andando, prosseguindo. Só que no meio dessa caminhada vai vir um sentimento chamado de desamparo. O que é o sentimento de desamparo, pastor? É o sentimento de que eu estou sozinho nessa caminhada. É o sentimento de que aquilo que eu possuía, aqueles que estavam comigo, aqueles que me acompanhavam, hoje não estão mais. Então eu estou sozinho. E agora sozinho vai ser mais difícil para nós. O casal dizendo, sozinho para nós agora vai ser mais difícil, amor. Vai ser, agora nós vamos ter que eu e você. O filho dizendo para o pai, só nós agora, pai. Sem a mamãe, agora vai ser difícil. A mãe dizendo para o filho, sem o papai agora vai ser difícil. Bate um sentimento de desamparo. Bate um sentimento de que estou sozinho nessa caminhada. Só que aí eu volto para esse sujeito que viveu luto, a dor da perda igual a nós, porque não tinha nada de diferente de nós. Eu volto para esse sujeito que recebe um convite de Deus, levanta e caminha, sai do luto, já deu, já venceu, vai embora. Eu volto para esse sujeito e eu reflito no que Deus disse para ele e diz para mim e para você essa noite. Capítulo 1, versículo 5. Observe, de Josué. Observe o que esse Deus diz. Assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Se tem alguém que não morre, que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos larga, que não vira as costas para nós, que não vai embora, esse alguém chama Jesus Cristo. É nisso que você tem que ter certeza. Não deposite a sua esperança na eterna vida nessa terra, dessa pessoa que está ao seu lado. Em mim, nos filhos. Nós vamos, os filhos vão, os netos vão, todos nós iremos um dia. Tudo vai passar. Tudo vai ficar para trás. Aquele teu emprego bom vai passar. Hoje eu disse para o Danilo Gentili, mandei uma mensagem para o Danilo Gentili. Eu disse, Danilo, a sua fama vai passar, o seu sucesso vai passar, o teu programa vai passar, até essas ideias que você tem vai passar. Tudo vai passar. Você vai cair no esquecimento. A nova geração não vai saber quem é você. Porque o Danilo Gentili anda revoltado na internet, é só sobre ele, tudo gira em torno dele, o mundo dele é o umbigo dele. Ele é contra bolsonaristas, contra petistas, é contra os centralistas, ele é contra todo mundo e todo mundo para ele está em cima dele. Aí eu mandei essa mensagem para ele dizendo, tudo passa e nem tudo é sobre você. A vida continua, Danilo, eu disse. A vida continua, Danilo. Tudo passa, inclusive você passa. O Lula passa. Eu passo. Tudo passa. O problema é que eu e você não queremos que as coisas passem. E não estamos sendo preparados para isto. Nós queremos viver a plenitude do hoje. Nós queremos consumir o hoje como se fosse um doce na mão de um menino, acreditando que o hoje não vai acabar, o hoje acaba. Eu estou fazendo o contrário do coach. O hoje acaba, o doce acaba, tudo acaba. Mas por que você está incentivando isso? Isso é uma mensagem que desanima todo mundo, exatamente, para você ir embora desanimado, para você ir embora acreditando que tudo acaba, o seu dinheiro acaba, as oportunidades que você tem ao longo da vida vai acabar. Por que o senhor está falando isso? Porque se tem algo que não
acaba e tem que estar gravado na sua alma. Você que me assiste, tem que estar gravado no seu interior, no seu coração. Tem algo que não acaba, que não passa, é o amor de Jesus por nós. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 38. Olha o que Paulo diz. Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, continua, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias, aplauda o Senhor. É isso que se resume a mensagem de hoje. A mensagem de hoje se resume de que por mais importante que foi aquela pessoa ou aquilo para você, tem algo mais importante ainda. Por mais importante que seja tudo isso que você tem algo mais importante ainda. A gente se desgasta para ter a aprovação do outro. A gente se desgasta para mostrar para o outro que somos capazes de fazer, de executar aquilo que nos é dado como um dever, como uma obrigação. Nós nos desgastamos para nos sermos bons pais, boas mães, bons servos, homens e mulheres justas. Você se desgasta, você se esforça, você gasta energia, gasta recursos. Mas Jesus manda perguntar para você: o quanto que você tem se desgastado para manter um relacionamento com Ele, a intimidade com Ele, o amor com Ele, ou isso se foi e foi enterrado? Eu fiquei muito feliz domingo passado, e é gostoso ver as respostas daquilo que Deus tem nos dado. No final do culto eu disse: irmãos, se inclinem no devocional, faça o devocional, e eu tenho feito isso. Na verdade, sempre fiz, sempre faço meu devocional, mas eu tenho colocado um pouquinho lá no grupo da igreja, só para dar uma incentivada na galera, só para dar uma estimulada, só para lembrar. Mas de domingo para cá eu ouvi pessoas dizendo: pastor, várias, eu comecei meu devocional na minha casa, pastor, está sendo maravilhoso, louvado seja Deus. Pastor, toda manhã eu acordo, a Bíblia está lá, e eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu oro com o meu filho, com a minha filha. Pastor, tem sido maravilhoso para nós. Que coisa boa. Isso é nutrir a relação sua com Deus. Isso é alimentar o relacionamento seu com Deus. Isso é fazer aquilo que é vivo continuar vivo. Escuta aqui, já vou encerrar. Aquilo que morreu não tem como cultivar. Você chega num jardim, as flores estão todas mortas, seca. Nós temos aqui um jardineiro profissional, que é o Rander. Inclusive cuida de toda a jardinagem lá na casa de hóspedes da CBMM, que é um negócio rebuscado, detalhado, porque lá é chato, né, Rander? Aí chega no jardim, está lá as plantas secas, as raízes secas, mortas. Meu querido, olha aqui para mim. Não tem adubo no mundo, não tem fertilizante no mundo, não tem água no mundo que vai trazer vida para aquilo que está morto. Não se cultiva morto, não se cultiva defunto, não se cultiva aquilo que se foi. O que se cultiva é o que está vivo. O que está vivo precisa ser cultivado. Essa pessoa que está do seu lado é o que está vivo, é ela que tem que ser cultivada. É sobre ela que você precisa trabalhar suas memórias. As suas lembranças têm que estar declinadas naquilo que você pode vir aquilo que você fez
e aquilo que você ainda pode fazer com essa pessoa que está viva, sentada do seu lado. Eu poderia fazer tantas coisas com meu paizinho que se foi. Ele se foi, não dá mais para fazer. Você o ama e sempre vai amá-la. Você está carregando ele dentro de você, e se ele estivesse aqui, ele diria: vai viver a sua vida com quem está vivo. Eu queria tanto poder correr com aquele meu primo que se foi. Corra com seu filho. Eu queria tanto ir para o parque quando eu ia com a minha mãe, que era pequeno. Vá com seu esposo, vá com sua esposa, viva a sua vida. Pega os seus pequenos, pega o que você tem e viva. Ficar cultivando aquilo que morreu não traz vida, traz morte. Porque tudo que você joga em cima do morto, morre junto. Por mais pesada que seja, e por mais que alguns não quiseram ouvir, é o que o Senhor diz. Essa é a palavra dessa noite. E é isso que você vai carregar para casa. É isso que você vai levar para sua casa. Saia do buraco do luto e viva. Pastor, eu não estou vivendo em luto. Pastor, eu não estou me reclamando de algo que eu perdi. Louvado seja Deus pela sua vida. Então cultive tudo aquilo que tem vida, porque pode vir a morrer uma hora ou outra. Cultive o seu relacionamento, cultive o seu casamento, cultive a vida dos seus filhos. Pastor, o Wilson disse aqui antes de orar: você tem orado pelos seus filhos? Isso é cultivar, isso é nutrir. Você tem cultivado o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Tem jogado nutrientes? Como é que tem sido a sua relação? Escuta, religiosidade mata. Santidade gera vida. Santidade gera vida. Cultive as pessoas que estão em sua volta. A vovó que ainda está viva, o vovô, o tio que você gosta. Vai estar perto deles, vai visitá-los. Liga para eles, pede para eles irem jantar na sua casa, almoçar com você. Viva com quem está vivo. Cuide do que está vivo. Regue aquilo que está vivo, porque uma hora vai morrer. E não adianta você chegar aqui e dizer: pastor, eu não valorizei o meu emprego, um bom emprego, e perdi, porque não cultivou o emprego. Pastor, eu não valorizei o meu casamento, perdi, porque não cultivou o casamento. Pastor, eu não valorizei a minha saúde, teve que amputar uma das minhas pernas, porque não valorizou a própria saúde. Pastor, eu não valorizei a igreja, eu não valorizei a igreja, hoje estou sem igreja. Não valorizou, não cultivou a igreja. Pastor, hoje eu não tenho fé, eu estou frio, eu não acredito mais em nada, porque não cultivou a sua fé, não alimentou a sua fé. Quem está entendendo, diz amém. É disso que você tem que pensar, é sobre isso que você precisa levar para a sua casa. E eu encerro dizendo a você o último tópico, 2 minutos eu encerro. Lute contra o desânimo. Obrigado. Lute contra o desânimo. O desânimo vai tentar te parar. Versículo 6 do capítulo 1, você que está me assistindo aí, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Está lá no Paraná? O Ivan, Deus abençoe você, querido.
E essa é a palavra de Deus para a sua vida, Ivan. Veja, esforça-te, tenha bom ânimo. Vocês estão achando mesmo que essa caminhada é fácil? Precisa de ânimo. Sem ânimo você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de ânimo. E muitas vezes a falta daquele alguém que nós amamos gera um vazio, gera um espaço que outrora foi preenchido e agora está um buraco. E esse buraco é o desânimo. Esse vazio é o desânimo. Aquilo que eu estava acostumado, que hoje eu não faço mais, que hoje eu não uso mais, que hoje eu não tenho mais ao meu lado, tirou de mim, ficou um vazio. Surge um vazio. Se o Espírito Santo não preencher esse vazio, vai vir um desânimo, a vontade de voltar para trás, de voltar. Então Deus está dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo. É necessário o esforço. É necessário uma força contrária a esse sentimento de vou parar, não quero continuar. Eu não aguento mais. Deus está dizendo: se anime, vai. Vão tirar de mim, vai com tudo, vai para cima. Eu vou perder, não vai perder, vai para cima. Lute. Você está vivo. Lute contra todas as probabilidades de dar errado. Lute. Em nome de Jesus, receba essa palavra na sua vida. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor Jesus.